E estamos no ar, conversa de mulheres aqui na Curiacos TV, todos os dias pelas 15 horas. Aqui a Cláudia e a Ruth apresentam este programa e dão a conhecer convidadas, mulheres, projetos espetaculares. Gostei tanto, Cláudia, muito bem. A Cláudia já está inspirada pela nossa convidada. Já só pode ser aqui a nossa convidada que está a trazer este linguajar. Muito bem. Gostaste. Olá, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui e hoje vamos estar à conversa com alguém que tem imensas coisas para nos contar. Infelizmente tenho a certeza que o tempo não vai chegar para tudo o que vamos querer saber, conhecer, mas vamos estar aqui, portanto aconselho desde já a ficar desse lado. Vamos conhecer alguém que tem muitas coisas que já fez e faz e ajuda muitas mulheres empreendedoras. Já captei a sua atenção. Pois é, empreendedoras, é isso. Mulheres. Exato. Então, redes sociais. Facebook Conversa de Mulheres, Instagram Conversa.mulheres, com o objetivo que tenha acesso àquilo que acontece nos programas, às convidadas, às suas páginas, aos promocionais que são lá colocados e tudo isto, o quê? Porque nós gastamos muito tempo a fazer os promocionais, dá mais trabalho que vai-se fazer um programa inteiro, pensam só. Um dia temos que fazer um making-of dos promocionais, só para as pessoas verem como é que funciona isto. E pode partilhar, tudo isto pode partilhar, continua. Pode partilhar tudo o que temos nas nossas redes sociais, saber qual vai ser a programação semanal, quem vão ser as nossas convidadas, os temas ou os projetos que vêm falar e já sabe, passado 14 dias de ter o programa aqui na sua Curiacos TV, estará disponível no YouTube para então partilhar com quem mais gosta, para ver ou rever, porque às vezes da box não dá para partilhar, estávamos a falar isso com a nossa convidada em off, que da box não dá muito bem para partilhar, não é só se convidar a pessoa a ir à sua casa, também é um bom momento, um chazinho, um bolinho. A Cláudia não aguenta, claro, o chazinho e bolinho tem que ser. Mas então, através do YouTube, pode partilhar com quem não pode chamar à sua casa porque está do outro lado do mundo ou em outro fuso horário. Portanto, tem aqui o nosso YouTube. E nós agora vamos passar um separador e depois sim vamos receber a nossa convidada. De volta, agora o momento de conhecer a nossa convidada. E temos connosco a Florbela Silva. Olá, seja muito bem-vinda. Olá, Cláudia. Boa tarde. Olá, Florbela. E que não é a primeira vez cá. Não. Gostou. Já veio cá à frente das câmaras algumas vezes, não é? Atrás das câmaras. Já veio cá atrás das câmaras também algumas vezes e hoje, então, finalmente, para apresentar aqui alguma coisa sua, uma marca pessoal. Claro, finalmente venho falar de mim. A minha marca que é Viewpoint PR. Eu sou consultora de comunicação, mas para quem não sabe, o meu trabalho é ser uma agente de comunicação ou em inglês PR influencer, portanto uma influenciadora de relações públicas. Talvez aí ajude mais as pessoas a perceberem. Uma influenciadora, toda a gente sabe o que é, não é? Estão mais familiarizados. Sim, hoje em dia o influencer está muito na moda, conhece muito esse nome, claro. Não é? Só que eu, em vez de estar a dar a cara, estou sempre a dar apoio. Nos bastidores, a dar apoio. É essa a palavra ideal, a palavra mesmo chave. É um trabalho de suporte, de apoio a quem não tem equipa, por exemplo. Exatamente. E então, Florbela, conte-nos aqui um bocadinho do seu percurso. Quando era pequenina já queria aqui aparecer ou fazer os outros aparecer. De onde é que veio esta paixão? Como é que era a Florbela mais pequena? Era muito tranquila, uma criança muito calma, discreta, mas sempre tive vontade de aparecer. Sempre tive uma veia ou um interesse ou um fascínio pela parte artística. Quando era pequena era dançar, era aquela onda do dançar, cantar e ser atriz. Hoje em dia é curioso que é o que a minha filha diz que quer ser. Quer tudo o que seja. Seguir as ideias. Quer ser, agora também acrescentou YouTube e quer a parte das artes. E também pinta. Eu também desenhava quando era pequena. Entretanto, deixei. Foi um talento de infância que eu perdi, ou entretanto deixei de fazer, não sei porquê. E por isso queria muito, era a onda do Fame, da série de TV. Do Fame. Aquilo era para mim um fascínio. Depois ficava a dançar quando não estava ninguém em casa. Já cantei isto outro dia. Forever. I wanna live forever.
I want to learn how to fly. És só nova demais, querida Cláudia. Não é um problema, é uma virtude. Mas depois é capaz de passar aí. E novas Acho temporadas. que já há uma versão nova, um remake do. Sim, já há um remake Fame. e de certeza já há aí novas séries e tudo. Portanto, era este aqui o seu objetivo. E o que é que estudou? Então, estudei Sociologia. No secundário queria ter estudado jornalismo, daí é que vem a minha veia de comunicadora, que já estava ali a formar-se um bichinho. Não consegui entrar depois em jornalismo na universidade e, sem ter consciência disso, pronto, escolhi Sociologia, também queria ir para Direito, havia ali alguma coisa que me fascinava, não sei bem, depois do jornalismo. Mas Direito, por exemplo, Direito, jornalismo, ainda quase consigo aqui ver como é que jornalismo pode alguma vez ter a ver com o fame, com a arte, com aquele lado. O Direito parece-me que não, que já é tudo muito direitinho. É muito direitinho. Já é muito ao contrário. Não tem tanto a ver comigo, era uma ideia do que ir para a universidade e ter uma profissão e ter depois um futuro, era Direito. Isso era aquela parte menos racional, mas se calhar menos ligada ao que era aquilo que eu gostava. Felizmente, se calhar, não entrei em Direito e depois escolhi Sociologia, que eu acho que hoje tem muito a ver com a Sociologia, faz muito sentido. O que é que se estuda em Sociologia? Isto para mim é quase uma incógnita da natureza, do mundo. O que é que se estuda em Sociologia? Porque eu acho que é aquela coisa tão abrangente que eu não sei bem o que é que se fala. São muito teorias também, tem muita parte de teoria. Estuda aquilo que está por trás das pessoas em grupo, das dinâmicas de grupo. Uma coisa, a psicologia estuda a pessoa em si, claro, inserida num contexto, num grupo, numa sociedade. Mas aqui as pessoas em grupo têm comportamentos diferentes e a sociologia não estuda problemas, estuda problemáticas. Por exemplo, se queremos seguir a via da família, o divórcio, tem que se perceber o que é o casamento, que tipos de casamento, como é que a sociedade vai evoluindo também. O que é a diferença de problemas e problemáticas? Uma problemática não é um problema, é aquilo que são questões que, por exemplo, se foi aumentando o número de divórcios, não é que o divórcio pode ser um problema, foi aumentando, está relacionado com o quê? É perceber as razões, os mecanismos que estão por trás desses acontecimentos. Os problemas são acontecimentos, mas, por exemplo, não é... Se queremos estar a trabalhar a delinquência juvenil, temos que ir perceber o que é a juventude. E a juventude hoje é diferente da juventude de há uns anos. Eu já fui jovem. Ainda é jovem. Somos todos jovens, cada um na sua idade. Claro. Cada um na sua idade. E a questão de estudar, ainda continuo a estudar hoje, quer dizer, podia estar sossegada, mas para mim é importante estar sempre a aprender, porque a aprendizagem faz parte de quem é também empreendedora. Sim. E, por outro lado, para concluir coisas, por exemplo, eu não concluí o mestrado e agora inscrevi-me, fiz a parte letiva do mestrado ainda no seguimento da Sociologia, inscrevi-me passados uns 5 anos de Comunicação, Cultura, lá está, o mestrado e Tecnologias de Informação. Depois já estava a trabalhar no ativo, não consegui dedicar-me à tese. Agora inscrevi-me passados 22 anos, ou 21 anos, de ter feito a parte letiva, vou então agora fazer o mestrado. Muito bem. Portanto, nunca para aqui, não é? Não, e gostou do curso. Portanto, gostou da Sociologia. Fez todo o sentido. Fez todo o sentido. E quando saiu, o que é que foi fazer? Quando saí, eu fui trabalhar para uma agência de comunicação, porque tinha feito também já a parte da opção da Sociologia da Comunicação, fiquei fascinada por uma cadeira que era Sociologia dos Média e pelo professor, que foi uma pessoa que me influenciou bastante. Por acaso eu tinha um professor de Sociologia muito giro na escola. Mas nunca foi meu professor. Muito giro. Eu nunca fui aluna de Sociologia, que eu sou das matemáticas, mas o professor de Sociologia da escola era muito engraçado. Ainda me lembro disso, do secundário. Se calhar não era esse tipo, pois não? Era só uma pessoa interessante. Aqui era, claro, era uma pessoa que nos fascinava como mentor e foi meu mentor. Eu estou a brincar, já sabe que já veio cá ver. Também era um homem bonito. Também era um homem bonito pela sua beleza. Também era um homem bonito. Mas bem, foi o meu orientador de licenciatura
Era convidado num programa de televisão que existia na altura. Então devia ser minimamente giro para ir à Era um televisão. homem bonito, Tem que ser Paquete de Oliveira. Pessoas que estão na televisão são sempre bonitas, casos de polícia, acho que era assim, na SIC. Lembra? Sim. Sério? Eu acho que sim. Isso já era dos anos 90. Sim. Ou agora há outro. Só Ou, se Não, houver por acaso eu outro acho que há tempo. mais, sim. Eu ok. acho que era casos de polícia. Pronto, por aí. Por aí. Olha, se calhar vi depois. Se calhar viste depois viste o gravações. remake Porque eu já vi qualquer coisa em VHS já. Pronto, está justo. Portanto, esta parte da comunicação e dos mídia começou a fasciná-lo e começou a querer especializar-se nessa área, não é? Claro, porque também era, na altura que eu estava a estudar, estava em ebulição os canais de televisão privados, apareceu a TVI, portanto, houve uma altura que apareceu a TVI. Havia uma altura em que não havia Só 4 canais, sabias, Eu Cláudia? sabia. Em 91 aparece a SIC, acho que foi mais ou menos por aí, depois a TVI, e, portanto, para quem estava a estudar Sociologia dos Média, poder, por exemplo, estagiar numa televisão, como aconteceu com alguns colegas... Porque nessa altura, hoje nós temos imensas televisões, não é? E canais, e agora já vamos para os Cabo, canais streaming, já está tudo. Mas nessa altura, na RTP, que era a televisão do Estado, não é? Trabalhavam aquelas pessoas já com mais alguma idade, os estagiários eram alguns ou pouquinhos, não é? Mas depois, quando abriram as televisões, abriu-se aqui um grande leque de oportunidades. E de querer também perceber o fenómeno em si, o que é que... O primeiro Big Brother, por exemplo, agora que há o Big Brother e que as pessoas veem, mas é diferente quando o fenómeno, nós nas aulas... Aqui já não foi na... Já foi quando estava... No mestrado. O Big Brother já foi no mestrado, agora lembrei-me de estarmos a comentar o que era aquele fenómeno. Eu lembro-me que já trabalhava nessa altura. Enquanto fenómeno televisivo... Pois, pronto, mas eu já trabalhava. E de onde é que vem o nome, não é? Portanto, quem já leu George Orwell, em 1984, onde é que vem o grande irmão e o que é que está por trás e como é que as pessoas funcionam. Então, para a Sociologia, aquilo é um laboratório vivo. Agora as pessoas já não ligam tanto, mas... certeza que há uma equipa de investigação que continua sem dúvida, para guiar a estudar. O jogo, sim. Eles, se calhar, falam muito em psicólogos, não se fala em sociologia, mas de certeza que há, se não houver dentro com o programa, haverá fora. Mas esqueci-me de mencionar, porque foi depois de terminar o curso, fui para uma agência de comunicação. Mas antes, porque interrompi ali um ano, ainda tive numa produtora de televisão e, portanto, a RTP também lá acabou por me aparecer no caminho. Portanto, gosta das televisões todas no geral, nada contra nenhuma em particular. Não faço distinção, podem-me convidar todas. Podem convidar, sim, pronto. Sim. Nós agora não, pronto, mas sim, podem comentadora, convidar. Não é? De um Big Brother. Gostava de ser comentadora do Big Brother. Não. Então veja lá o que é que pede. Mas que eles devem estar atentos. Sim, eles exato. andam Vou substituir a pipoca mais Não, Olha, nem consigo. Eu sigo e admiro-a. Pronto. Então, trabalhou numa produtora. Trabalhei numa produtora. Fez parte da produção de uma série. De uma série, Viagens na Minha Terra, com a Isabel, apresentado pela Isabel Angelini. E, portanto, andei aos 20 e tal anos, 20 e poucos, pelo país. Foi um trabalho que me deu uma estaleca incrível, que fazia a produção. Portanto, lá estava eu nos bastidores, para que tudo, quando chegasse lá o operador de câmara e o técnico de som, tivesse tudo bem. Depois ouvi também muitas... levei muitos caldos. Que a fez crescer, não é? Que me fez crescer, habituei-me a ouvir asneiras, eu não dizia. Palavrões. Palavrões, porque eles diziam, no mundo da televisão tens que aprender. E eu assim, mas eu não sou assim, não vou ser, e não precisei. E não precisou de ser, mas podia não é? estar num ambiente onde as pessoas, estou a brincar, mas era a maneira deles me provocarem, porque eu era miúda naquele meio, era mais nova, então era uma forma também de me desarrumarem um bocadinho. Pimenta na língua. Pimenta na língua, assim, não vou falar, não é a minha maneira de ser, não é agora que vou mudar. E isso foi também um exercício muito interessante de estar sem rede, portanto, ir para o terreno e falar e pedir, fazer parcerias, pedir espaços para fazer as gravações, porque quase não era nada pago, tentarmos com o mínimo e tinha que gerir um orçamento também. E, portanto, aí passei a fazer uma produção e gestão de projeto. Porque estamos aqui a falar de todo este percurso, porque no fundo aquilo que faz hoje, a marca que está a apresentar hoje aqui, vem de todo este background, não é? De todas estas experiências
fazem de si realmente ser uma marca em que vale a pena apostar, porque tem todo este background atrás. Experiência e conhecimento. E vai-nos dando depois uma bagagem e à vontade para fazer aquilo que faço hoje. Depois desse percurso, foi curto, 2 anos, mas foi importante. Fiz um percurso de 20 anos a trabalhar em empresas, neste caso são agências de comunicação, são empresas de serviços. O que é que faz uma agência de comunicação? Uma agência de comunicação. É como se fosse um departamento de comunicação de uma empresa. Só que em vez de estar dentro de uma empresa, está fora e pode trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo. Portanto, a comunicação, hoje em dia, só para arrumar um bocadinho, a comunicação é muita coisa. É o marketing, é a publicidade e são as relações públicas, que as pessoas, se calhar, ouvem falar menos, mas o meu trabalho é de relações públicas. Uma agência de comunicação trabalha as relações públicas que têm a ver com pôr os outros a falarem de nós. O marketing é muito direcionado para a venda, para falar do nosso trabalho, do preço de pessoas. A comunicação em relações públicas é tornar o nosso trabalho, ou a nossa marca, ou o nosso negócio de tal forma relevante e credível que as pessoas falam. E neste caso, o público a quem nós tentamos chegar mais importante, há vários públicos, daí públicas, sim. Pode ser uma audiência, mas é a imprensa, o jornalismo, os jornalistas, os média, também às vezes é uma palavra, mas pronto, os média é meios de comunicação social, no plural. E que nestes anos que trabalhava, não é? E que trabalhou, ainda não havia este fenómeno das redes sociais, não é? Que hoje se deve acrescentar aqui. Exato. Tudo isto deve ter mudado aqui um bocado as regras do jogo, não foi? Já não me lembrava, de facto, quando comecei a trabalhar em agências, usava-se muito o fax. Exato, pois era. E uma coisa que as pessoas hoje, mas eu quando digo, não estou a fazer juízo, as pessoas, em geral, adultos e jovens, têm a receio de usar e já não usam muito, que é o telefone. Portanto, nós, para fazer o nosso trabalho, quer para falar com clientes, não havia Zoom, portanto, não havia videoconferência. Por acaso havia o sistema que algumas empresas tinham de videoconferências em multinacionais, mas claro. Isso era uma coisa caríssima, mas que algumas tinham, e tínhamos reuniões em que estávamos a ver as pessoas, mas isso era uma exceção. Nós tínhamos que falar com os jornalistas. Nós somos do tempo antes de haver telemóveis, não é? Tem que se lembrar disso. Claro. Porque um telemóvel revolucionou muito aqui a comunicação. Revolucionou. Aí foi não a comunicação neste nível que estamos a falar de mídia, não é? Mas da comunicação entre as pessoas. E eu passei a ter desde muito cedo, quando comecei a trabalhar telemóvel, que era uma coisa que me dava uma autonomia de vir para casa no autocarro e vir a falar ainda com jornalistas ou com meios de comunicação social. Eu não me esqueço de uma vez, porque levava muito tempo do trabalho para casa, no itinerário, e vir a dizer todos os dias tinha que dar os resultados da Bolsa de Valores para o Correio da Manhã, era o Correio da Manhã, pronto, seria um jornal, isso é que eu já não me recordo, eu tinha que lhes dar, quer dizer, hoje em dia isso está tudo disponível em qualquer sítio, mas a Bolsa, era uma empresa com a qual nós trabalhávamos, dava-me os valores, indicava, eu apontava e eu ia a dizer, porque àquela hora, para não estar a ficar no escritório, se eu não tivesse telemóvel não poderia fazer isso. Tinha que ficar no escritório? Tinha que ficar e fiquei muitas vezes, trabalha-se muitas horas. Mas assim, às 7 e tal, vinha no autocarro e as pessoas iam achar que eu era completamente louca. Porque era DAX, Dow Jones, 40, FTSE, X. E parecia, pronto, está doida. Mas não se via assim tanto telemóveis, ainda era assim um grandinho. Mas de facto, grandinho, qual era o seu grandinho? Porque os primeiros quase não pareciam... Os primeiros mesmo... Pois não eram desses, do carro, então... Os do carro, aquilo era tudo menos transportável. Aquilo só era a vantagem que se podia pôr no carro e o carro transportava aquilo. Claro. Aquilo era assim um... eles já viam assim. Era assim uma caixa gigante que depois saía era o portátil, um telemóvel portátil. Pronto, esse já era portátil. Este era mais ou menos... Tipo, se tivesses bons números... Agora, 97, 98, eu estou a falar de quando comecei a trabalhar em... São mais pequenos. Só em fininhos. Exato. E andar assim no bolso. Então já tinha telemóvel. E depois de trabalhar... Era fina. Era muito fina. Sim. Mas lá estava um instrumento de trabalho, não é? Um instrumento de trabalho. E então a empresa investiu nisso, tanto também na parte informática, e termos toda
todo esse suporte que era preciso ter. Mas na altura podia parecer uma loucura, mas que hoje fez todo o sentido, não é? É. E então tínhamos que contactar com os clientes, com as empresas e com os jornalistas por fax, para mandar os textos, a informação, documentos originais e por telefone. Era fundamental falar por telefone. E hoje em dia as pessoas podem achar que é uma vantagem fazer tudo por e-mail, deixar mensagens de voz, mas o falar e ter ali a resposta em tempo real e criar uma relação. Sim, porque as relações públicas é criar empatia também e criar uma relação, neste caso, com os jornalistas. Eu conheço, ainda hoje tenho uma rede de contactos, pessoas que conheci nessa altura e que ainda são jornalistas, outros já saíram, já mudaram de vida e é engraçado, vamos acompanhando esse percurso ao longo dos anos. E vamos agora aqui ver algumas fotos suas. Fotos, por favor. Por favor. Olha, eu vejo... podem só. Exato, obrigada. Temos direito à televisão. Verem-se. Sim. Então, o que estamos a ver aqui? Agora, nos últimos 3 anos, 4, desde que trabalho por conta própria e com a minha marca Viewpoint, tenho sido também formadora e oradora em eventos na área de especialidade dos meus clientes. Aqui estou no Porto, na Universidade Católica do Porto, a falar sobre marketing jurídico, marketing nas sociedades de advogados, que são alguns dos clientes que eu trabalho e que tenho experiência, junto com pessoas que são da comunicação de sociedades de advogados. Portanto, aqui estou na qualidade de uma profissional independente, portanto, uma agente de comunicação que trabalha para várias empresas, mas aqui não ligada a uma empresa, mas por mim. E tenho vontade a falar. Eu gostei muito deste... Você gosta de falar? Então, claro. E esta tem uma história bonita. Tem uma história bonita. Já apresentámos aqui também no nosso... Aqui tem a ver também com o meu propósito de vida, pronto, para além do trabalho, é aquilo também que me traz aqui hoje, falar de mulheres, trabalhar com mulheres e para mulheres, não só, também trabalho para homens, obviamente, mas querer ajudar as mulheres. E, portanto, aqui fizemos um trabalho de homenagem às mulheres da Almada, que é a minha cidade natal, e foi o livro, portanto, também sou coautora, desde o ano passado, e é a apresentação do livro. Temos ali a Presidente da Câmara e somos as 3 autoras, já tivemos aqui também no programa, e a editora, a Empório Editora, que é de uma mulher. Exato, e que se não viram o programa vale a pena ver, porque foi um programa muito giro. Muito giro. Não sei de que dia é que foi, mas está lá no nosso YouTube, playlist da Coreia. É procurar a conversa de mulheres e mulheres da Almada, sim. E foi em 2021. Foi em 2021, exato. Não foi há muito tempo. Sim. Já parece já foi comigo, já foi nesta temporada. Sim. Já foi comigo nesta temporada. E temos mais fotos. E aqui? E aqui foi o primeiro workshop que eu dei. Estava nervosa? Não, pois não. Porque não fica nervosa ou fica? Estava nervosa antes. Porque isto é uma coisa que que é importante as pessoas saberem, é que há muita preparação antes de falarem em público. Antes de aparecer em público, como eu estou aqui hoje, exige preparação. As pessoas têm que se preparar e é para isso que eu faço, ajudar os outros para o espelho. a prepararem. Falar alto. Porque as pessoas acham que é só chegar e falar, não é? Que é só botar para fora e não que há pessoas que têm jeito e outras que não têm jeito. É verdade. Há sempre talentos maiores. Podemos ter essas competências. Quem não tem que tentar adquiri-las. Exato. Ali foi no sítio onde eu fiz uma formação em empreendedorismo, também em Almada, e então propus fazer um workshop de comunicação para empreendedores. Para falar o que é que faz um agente de comunicação ou um PR influencer, uma influenciadora na área das relações públicas, e as pessoas daquele núcleo empresarial foram convidadas pessoas fora, mas também essencialmente de quem estava lá. E ali já não estava nervosa, mas antes estava porque até que ponto é que sabemos se os nossos conteúdos, se aquilo, pronto, porque depois é uma questão de processo, também vamos aprendendo a melhorar. E temos que aparecer, temos que arriscar. A exposição tem tudo a ver com ter coragem e arriscar. De arriscar, não é? E ali também apareceu... Portanto, já estamos aqui a dar umas dicas a algumas pessoas que estejam lá, que nos estejam a ver ou a ouvir, não é? Tem de arriscar, tem de se preparar. Claro, porque, claro, arriscar não é chegar, olha, vou e pronto. Cheguei, seja o que Deus quiser. Temos que dizer, aqui nós somos muito informais e colocamos as pessoas à vontade e eu acho que a nossa conversa é muito fluida, mas realmente a pessoa deve estar sempre muito bem preparada e saber o que é que vai falar e saber o que é que quer falar, o que é que precisa de falar do seu projeto, não é? Claro que sim, claro que sim.
tem que se preparar, tem que ter umas mensagens-chave preparadas na sua cabeça e repetir, falar em voz alta, não só ler aquilo que é sobre si. Aqui estive num evento da apresentação do projeto Mamipreneurs, que era de empreendedoras. Mães. Em inglês não gosto, mães. Um projeto de uma universidade e eu fui convidada, como eles chamavam, stakeholder, e dei também formação. Portanto, dei uma formação de maternidade. De maternidade? Maternidade, pronto, para preparar as mulheres grávidas ou que foram mães recentemente para a carreira, a mudança da maternidade para a carreira. E também de comunicação, porque elas tinham essencialmente formação em marketing digital, marketing digital, sim. E eu vinha dar ali o outro apontamento de preparar o pitch. Sim, que já vamos falar. De estarem familiarizadas de alguma forma com o que é isto da comunicação social, a imprensa, a televisão, a rádio e da importância de aparecer, mesmo que nunca vão aparecer, mas terem são mais conhecimentos, mais competências. A questão da maternidade, quer dizer, a minha experiência, sou mãe só tenho uma filha, mas passei por um processo que passam todas as mães. Portanto, fui mãe de primeira viagem e fiquei por aí. Última? E última ou ainda pensa ir continuar a viagem? Não. Agora já não. Já. E então, falar da minha experiência, de como é que foi o regresso ao trabalho, as angústias. Somos todas mulheres e, neste caso, elas ou seriam mães, e perceberem que vai ser um período difícil, que é superável. Às vezes pode ser muito mais difícil para uns do que para outras. Felizmente há mulheres que não tiveram qualquer problema e isso é de louvar, mas é uma fase muito complicada. Não tiveram, não acredito nisso. Já tenho ouvido isso, às vezes não sei se é um negócio de sucesso. Eu desconfio. Pode ter havido. E acredito, um caso ou outro. É importante as pessoas terem muito suporte. Uma no milhão. Não, eu acho que como se leva as coisas. Eu acho que é impossível alguém querer manter aquilo que fazia e querer estar, ou a pessoa decide, ok, agora sou mãe, ou manter isto tudo, não há... manter as bolas todas no ar, não é muito fácil. No Dia da Mulher nós tivemos aqui a mãe Einstein, não é? Sim. Mãe Einstein, tem que seguir. Há um projeto de giro de uma moça nova que é mãe, está a tirar o doutoramento em Química e tudo, e que falou exatamente nisso. Que é esta gestão... Que cria mais angústia. E que até disse que chorou porque lhe pediram... Tem que ver. Pronto, já não vou dizer mais nada, tenho que deixar aquilo. Porque isto é uma angústia. Então, acho que é muito importante isso, dizer que realmente é difícil, a pessoa fica ali, o que é que eu escolho, o que é importante, mas que todos passaram por isto e que sobrevivemos a isto e que há um caminho, não é? Portanto, não era uma formação muito técnica, era contar a minha história e inspirar... E também preparar, de ver um bocadinho as situações e dizer, o meu não foi a situação mais feliz, também porque fui eu que vivi, eu sou uma pessoa e foi assim que eu a vivi. Sim, claro. E falei daquilo durante muito tempo, porque mexeu muito comigo. O universo da empresa onde eu estava a trabalhar há muitos anos, onde eu tinha feito crescido, passei de jovem, mulher mais madura, e depois onde acompanharam um pouco o meu percurso e de repente uma empresa que eu me sentia tão familiarizada tem uma atitude que eu não me senti tão confortável e não foi que tivessem-se portado muito mal, foi simplesmente como regressamos ao trabalho, já não estivemos fora, somos esquecidas, não tinha projetos, eu que era uma empreendedora na empresa, já era uma empreendedora, arranjava os clientes, geria projetos, era muito independente e de repente chegaram-me a dizer que agora consigo perceber, também fiz um bocadinho esse... está limitada, tenho que perceber que está limitada, aquilo limitada bloqueou-me logo. E fui para... Falámos sobre isso no Dia da Mulher. Limitada. Pena, não sabíamos essa sua história, tínhamos lá convidado também para ficar a contar essa história. Não é que ele tenha ultrapassado, mas percebo... Hoje em dia já ouço a pessoa a dizer limitada e já consigo perceber. Se calhar não era para me ofender. Sim, depois também me disseram, não é nada pessoal, está exato. Limitada, pronto, o horário... Mas eu não conseguia encarar isso e estava também um pouco de pé atrás, porque a empresa estava a passar por... Era a crise também, estávamos em plena crise. Portanto, eu fui ter uma filha no início da crise, mas isso não faria tudo igual. Mas era o contexto em que vivíamos. Mas deu a volta por cima e está aqui hoje, Dei a volta por cima. É isto. Eu parece que fui muito negativa e disse, não acredito que haja mulher alguma... Não, é realidade, que te diga que não lhe gostou, mas acredito sempre que há uma volta por cima para dar, seja de que maneira for. Às vezes algumas pessoas têm que reajustar aquilo que faziam,
outras têm que manter e arranjar uma rede de apoio maior, cada um decide como quiser decidir, que há sempre ali um caminho que não é preciso a pessoa ficar ali e contar amarrada e cavernosa e infeliz. Para inspirar outras mulheres que podem dar a volta ou também, e para se encontrarem. Eu ontem ouvia no Instagram um direto entre duas pessoas, mulheres na área da saúde, a falarem sobre a maternidade, e agora que já não falo tanto nisso, tinha feito a formação, e elas a falarem de quanto é que era difícil aquela fase. E eu assim, é tão importante as pessoas assumirem, porque depois a gente quer ser tão boas, lá está, e não assume, porque eu também sou boa profissional, isto não me vai afetar, e deixar, eu voltei ao trabalho assim, eu ouvia as pessoas dizer, vais ver, no primeiro mês sentes-te burra, e eu assim, o que é isso, sentir burra, estava com medo, não, claro que a pessoa está, é um foco de energia que está num lado, aqui, eu costumo dizer loira, mas como eu sou loira sempre, e opto por ser loira, e quando deixo de ser loira vou lá à cabeleireira para ser loira outra vez. Mas eu costumava dizer, é aquela sensação de não consigo raciocinar. Mas não há problema em se estamos loiras, não há problema. Ou se somos, loiras, não há ruivas, problema morenas, o que quiserem. Brunetes, não há problema nenhum. E é essa vulnerabilidade que é importante nós assumirmos. Portanto, eu também tenho vindo a aprender isso. E, por exemplo, o saltar, sair da empresa, não sair logo. Também não ia ser louca. Tive que esperar uma altura que estivesse estável, porque houve uma altura que saiu imensa gente e diziam-me, o que é que ficas aqui a fazer? O que é que ficas a fazer? E eu pensei, não, eu tenho uma filha pequena, preciso ter estabilidade, agora lá está, escolhia a ela e estar focada na minha filha, a carreira, portanto, o trabalho tivesse bem ou mal, mas adaptei-me rapidamente. Quando as coisas estavam estáveis, ela com 4, 5 anos, pensei, não, agora vou investir em mim. O que eu faço aqui podia fazer para mim já há tanto tempo e acredito que consigo. E assim fiz. Portanto, acordei com a empresa. Já era dos seus sonhos. Não sei se tinha isso tão consciente. Há um medo enorme, que é sair do conforto, lá está, e arriscar. E isto as pessoas também, quer tudo ser empreendedores, é arriscar, porque mesmo numa empresa, há quantas pessoas não estão numa empresa e não gostam do que fazem, e estão lá das 9 às 5 todos os dias, mas têm o conforto, as pessoas queixam-se, e eu sempre vi muito o lado da empresa e sempre sabia o custo do meu trabalho, o valor do meu trabalho, mas o custo para a empresa, nós também somos um custo. Claro, não se gostam de falar, as pessoas às vezes não entendem quanto é que representa, a empresa tem que pagar segurança social, etc. E, portanto, é importante investirmos em nós. Perdi-me agora. Não, fez muito bem. Portanto, estava a dizer que foi assim que surgiu a Viewpoint, não é? Foi aí, eu saí da empresa com a ideia de trabalhar, a fazer o que fazia, já como consultora, agente de comunicação. Há muitos nomes para aquilo que nós fazemos. Uma facilitadora. No outro dia vi uma comunicadora de uma empresa de tecnologia, da Define, que dizia, sou uma guardadora de informação, porque se diz muito que em sociologia também se aprende o gatekeeper, a pessoa que guarda a informação. Eu guardo a informação dos clientes, a informação às vezes confidencial, e tenho que saber geri-la. E, portanto, depois, com base naquilo que fazia, saí e fui fazer uma formação em empreendedorismo, para ter esta noção, porque isto de trabalhar por conta, ter a noção do que é que... de todo o que é importante, um plano de negócio, uma marca, criar a marca. Isto é uma coisa que temos falado aqui muitas vezes, já com pessoas diferentes, que é muito importante isto. Não é só ter jeito, é também criar aqui alguma base para poder fazer as coisas. Não ir assim de qualquer maneira. E então foi cerca de 3, 4 meses, em ambiente, era uma formação da Câmara, com apoio da Universidade, da Faculdade Nova de Lisboa, e fui finalista, portanto, entre outros projetos que estavam lá, completamente diferentes. Tivemos um júri, apresentámos a nossa ideia de negócio, os projetos que já existiam. Eu fui com uma ideia, da altura disse, mas eu posso fazer a formação com uma ideia? Pode, porque havia pessoas que já tinham marcas criadas, projetos, ou já estavam a fazer coisas. Mas eu fui... E a partir daí já estava a trabalhar. Eu comecei logo a trabalhar, quer dizer, mas no início comecei logo a trabalhar, mal saí, houve uma empresa com quem eu já tinha trabalhado há muito tempo que me convidou, uma sociedade de advogados, e essa foi uma base durante o ano. Depois o difícil é o segundo cliente, é a angústia, quem trabalha em serviços, a angústia do segundo cliente, que parece que dá mais trabalho. O primeiro, estamos ainda com aquele boost, e depois o segundo... E depois aí as coisas começam a avolumar, o segundo recomenda ao terceiro, claro que tem que haver confiança e o trabalho ser bom.
E depois também posso trabalhar de uma forma regular, com clientes, como um plano mensal, ou trabalhar com projetos pontuais que precisam de comunicação, de ter referências na imprensa, e trabalho ou para uma coisa pontual, uma coisa para um pontual, lançamento, um lançamento, um evento. E tanto trabalho como empresas, eu gosto de falar de pessoas, eu trabalho sempre com pessoas, não, claro. A empresa é uma coisa abstrata. Mas marcas, pessoas que têm marcas, embaixadoras, mais do que falar de marcas, trabalho com embaixadores. Uma pessoa que tem uma marca, eu sou embaixadora da Viewpoint. Sim. Trabalho com esses embaixadores, sejam trabalham numa empresa por conta de outra, seja a sua marca. E, portanto, depois tenho vindo a trabalhar, e para além disso, juntei a parte de formadora, porque muitas vezes as pessoas querem só ter ali um boost inicial de uma formação, como fazerem, sozinhas, ou também para as despertar para a importância de como é que devem aparecer de uma forma correta. Às vezes, quando nós não sabemos nada sobre um tema, nem sabemos o que é que não sabemos. Exatamente. Não é verdade? As pessoas ou pensam que sabem tudo, que é muito simples, não é preciso saber nada. Aparece, não sei, como é que aparecem na televisão? Claro, às vezes há convites, alguém conhece aquele projeto, lá está, mas isso é relações públicas, ainda bem que isso acontece. Mas às vezes isto tem que se fazer acontecer. As pessoas não têm muita noção que para estar aqui, neste momento, como eu estou, há um trabalho prévio que se faz. Não é só também ser convidada, há preparação, seja para este programa, seja para outro, seja na rádio, na imprensa. Há o trabalho do conteúdo que temos que preparar e há o contexto, como é que se aborda um meio de comunicação, como é que se aborda um jornalista, como é que se conta, vende uma boa história a um jornalista. Porque às vezes não é só lá está a ter a história, tem que se vender a boa história. Tem que se vender a boa história. Tem que se fazer com que a história seja disseminada por aí, não é? Toda a gente ouça, toda a gente veja, não é? Claro, claro. E tem muita importância a pessoa ter uma referência, seja na imprensa, seja na televisão. Eu costumo dizer, as relações públicas, isto é conhecimento geral de comunicação, que é complementar ao marketing e à publicidade, mas pode viver também só por si, e é muito importante. Uma pessoa pode fazer o seu marketing digital, o marketing é o marketing. Publicar os seus conteúdos, ter um plano de conteúdos para as redes sociais. As pessoas acham que as redes sociais hoje também é tudo. Também são. Porque os meios de comunicação social também estão e têm um impacto às vezes maior nas redes sociais. As redes sociais eu acho que hoje viraram um bocadinho o jogo. O novo é como se fosse, antigamente falava-se no quarto poder, a imprensa, hoje em dia se calhar já é o quinto, não sei se isso já está estudado, mas é um grande poder, porque chega a muita gente. Mas as pessoas terem conteúdos que foram de alguém que falou sobre eles, um jornalista, é um conteúdo credível, porque não se pagou para estar ali, para ser referência. Houve um trabalho enorme antes e é uma notícia em que falam do nosso negócio, tem um grande valor, tem muita credibilidade, porque já houve todo um escrutínio. E, portanto, nós podemos pegar naquele conteúdo e depois pôr nas redes sociais, porque tem mais valor. E aí é que são as relações públicas, ter os outros a falar de nós, não é nós a falarmos de nós. Não tem mal nenhum. Porque hoje em dia nós só temos nós para falar de nós, melhor tudo bem. É o que é, mas quando temos os outros... Aqui já estou a falar de ir mais além, já é um crescimento do negócio. No início temos que apostar, usarmos as ferramentas, as pessoas estão muito a apostar na formação, em marketing, mas depois existe outra formação que é, então agora quero crescer, quero posicionar o meu negócio. Isso é muito importante, eu tenho que saber, se para crescer eu tenho que posicionar o que é que eu quero ser, como é que eu quero chegar lá, e para isso usar as relações públicas. Se não sei, não tenho equipa, contrato alguém que o saiba fazer. Que é isso que eu faço. Com a Viewpoint. Muito focado agora também nas mulheres. Que isso tem a ver com o meu propósito, que é as mulheres têm uma fraca representatividade a nível geral no espaço público. Não vamos mais bater no ceguinho, mas é também verdade. Também falámos disso no dia 8. Foi aqui, tudo? Foi. Tivemos aqui a debater tudo isso. E então, mas estão a ganhar cada vez mais voz, estão a tentar ocupar aquele espaço que não temos tido, a voz, o espaço público, e por isso é preciso aparecer. Eu escrevi um artigo de opinião, lá está, um trabalho é também ajudar os clientes a escrever artigos de opinião, e de vez em quando também faço para trabalhar a minha marca, mas foi mais do que falar em mim como marca, porque só está assinado por mim e de onde qual é a minha empresa, que é, a mulher de César não basta ser, deve aparecer, porque não é assim, deve parecer, não é? Deve parecer, mas eu acrescentei o aparecer,
porque isto, se nós não aparecemos, se não nos expomos, expor é um ato de coragem, como estávamos aqui a falar há pouco. Sim. E é uma questão de nos posicionarmos, como é que nós queremos aparecer e das mulheres também assumirem, não terem medo de arriscar. Os homens aparecem mais porque eles arriscam mais, é um facto. Nós temos mais medo de nos expor ao ridículo. Sim, nós temos mais medos, nós pensamos mais nos prós e nos contras, nós vemos todo o cenário em tudo. Sim. Nossa, que é importante. Sim, então, claro que se vamos à televisão, vamos caprichar. Vamos... E, portanto, há aqui uma formação toda que é feita com o media training, ou formação para estarem na imprensa, antes de ir à televisão. Se a pessoa está muito nervosa, faz uma formação com um especialista. Pode ser feita online ou num estúdio, é de preferência num estúdio. Eu trabalho com alguns estúdios e com um núcleo de faz informação para ir à televisão? Sim. Estamos a falar num nível, se pessoas querem passar a ser comentadoras ou posicionarem-se como especialistas na sua área, têm que ter uma formação para perceber, saber falar bem. Claro, o que é que como é que se pode estar, o que é que não se deve dizer, como estar também. Eu pensei que era só mais para não ter medo, passar aquela fase de saber como falar, colocar a voz e tudo. Isso pode ser multidisciplinar, pode ser a parte da já forma, estamos a falar de um nível mais acima mas também mesmo. Do conteúdo, treinar as mensagens que queremos passar, para se posicionar, para passar, porque, por exemplo, se for no caso de televisão, é tudo tão rápido que a pessoa se vai querer contar uma coisa. Por exemplo, em Sociologia dizia, se nós não conseguimos explicar o que é Sociologia, uma vez o meu professor disse, eu não consigo explicar em 30 segundos. Pois. Mas a televisão não lhe tem vai dar muito mais muito tempo mais para falar, não é? Como é que eu vendo a minha história, a minha marca, se tenho pouco tempo? Tem que ter minuto, ali um discurso... saber fazer um resumo num Exatamente, minuto. tem que ter ali um discurso que passa aquelas palavras que vão chegar às pessoas. E depois outra coisa que é importante as pessoas aprenderem ou contarem histórias, que elas não sabem, ou quando estamos a fazer essa formação, é perceber qual é a história por trás daquela pessoa ou da marca. Porque nós estamos a ver aqui algumas fotos que não tínhamos visto. Pode continuar a falar. Não as sei pessoas se contarem histórias, o cérebro de quem está a ouvir fixa mais as histórias. Isto é da neurociência. Se nós contarmos uma história, aqui também estou a contar histórias, aqui foi no âmbito das mulheres à obra, uma palestra que fizemos em Cascais, Empreender Cascais, e estava com outra empreendedora, mulher, e portanto isto também, a comunidade também fez ter esta vontade de ajudar e de apoiar e trabalhar com mulheres. É muito também a nós aprendermos a trabalhar juntas, porque parece que sempre houve este estigma das mulheres não gostarem de trabalhar. Não trabalham juntas. Nunca gostei, não trabalham juntas. Sororidade, exatamente, que não existe aqui muito. a academia, num programa de mentoria também em várias áreas, aqui já vimos. Pronto, fui fazendo várias palestras em 2019. Aqui foi na formação que fiz em empreendedorismo, no final da apresentação dos projetos, em que fizemos o nosso pitch. O nosso pitch. Perante um júri. Aqui também. Eu aqui recebi o diploma. O que é isso do pitch? O pitch, pronto, isso vem do beisebol, não interessa aqui entrar, mas hoje em dia as startups e os empreendedores falam muito na... Que é este desafio pitch que estamos aqui a ver agora. O desafio pitch é muito... Fala-se muito no elevator pitch, ou seja, como se nós entrássemos num elevador e encontramos alguém que temos que vender um jornalista, e assim, tenho agora até chegar ao 6º, 7º andar, para lhe contar uma história interessante que ele depois queira falar comigo, queira fazer uma reportagem. Portanto, tem 7... Até ao 7º andar são o quê? 1 minuto? 2? Menos? Não demora nada, que eu vivo no 7º andar e vou desde o -1 e não demora Mas um minuto. Mas é naqueles elevadores de Lisboa antiga? Tem que ser esses antigos. Naqueles que quase está alguém a fechar o elevador. Contar, se eu tiver que falar desses elevadores mais rápidos, como é que eu posso dizer? Uma ideia. Eu quero escrever um artigo de opinião e encontro o diretor de um jornal que vive no meu prédio. E assim, é agora. Quero escrever sobre a minha área. Então eu tenho que dizer, olha, eu quero escrever, olá. Pronto, convém abordar a pessoa para a pessoa não ficar vamos assustada. Ali assustar, vender logo, vender as pessoas entendem o que é, não é? Influenciar, tentar, por isso é que sou uma influenciadora, influenciar os outros, é o que fazem os influenciadores. Mas aqui é influenciar o jornalista, o diretor. Eu tenho uma ideia de um artigo sobre as mulheres na menopausa, que estão a mudar de vida em termos de trabalho, portanto estão a passar por uma mudança como uma mulher grávida, que depois volta ao trabalho na carreira. E, portanto, as mulheres passam por uma mudança de vida pessoal e profissional, porque também querem...
Estou a brincar consigo. Se calhar tinha que treinar melhor, agora sim Estou a brincar consigo. Você já vinha, não levem a mal. A Florabella já veio cá várias vezes. Nós falamos, mesmo quando vocês Ela não já sabe o ouvem que esperar da nossa. já sabe que eu sou assim, não leva a mal. Não. Mas é isto, não é? A pessoa tem que conseguir vender aquilo. Mas ele saiu do elevador e ainda encostou o pé na porta. Sim. E a pessoa ficou interessada. E eu dei o cartão e ele depois ficou ali. Depois está na reunião de Será que redação as mulheres e eles estão... passam na menopausa? Ele não faz ideia, mas assim, pois é, realmente elas, isto deve ser... É complicado. É complicado. Nós estamos a envelhecer, não é? A geração, a população mundial. As mulheres são metade da população mundial. E estamos pela primeira vez numa geração que estamos a criar os filhos e a cuidar dos pais. Estou a falar quando se chega à nossa geração, às vezes mais novos. E olha para mim. Mais não. Olha para ti porque tu estás excluída desta conversa. Não, e a preparação para o futuro. Mas isto teve a ver também, agora mais a sério, com a pandemia, principalmente. Nós não temos cuidar dos pais, quer dizer, podemos cuidar, mas da maneira como se cuidou durante a pandemia. Sim. Ou pessoas, antes foi a crise, as pessoas voltaram para a casa dos pais e agora os pais ou que vieram para a casa dos filhos ou que tiveram que ir para lares. Mas há a angústia de cuidar de pais e estar a criar filhos e é uma confusão, não é? E, portanto, e se a pessoa está a passar, eu vejo mulheres que me contam histórias de estarem a passar, é um tema que me interessa, também devo lá chegar. E não se fala também o tabu da menopausa. E depois também estão a criar negócios, porque a partir dos 40 há ali uma coisa qualquer que mexe com as pessoas também. Realização, que é, vou sair de... Quero mudar de atividade, sempre gostei de fazer aquilo, porque é que eu não vou realizar o meu sonho? Porque chega-se a uma... Antes parece que a pessoa tinha duas vidas e ali há só uma vida agora. Agora é que... Porque daqui é metade da vida. Eu detestava quando diziam, estás na meia-idade. Eu disse, meia-idade? Quando fiz os 50. E por isso também esta minha vontade de trabalhar com mulheres que têm negócios próprios ou que estão a trabalhar em empresas, mas querem se posicionar, porque podemos estar a ser empreendedoras e estar a trabalhar em empresas. Sim, normalmente até costuma ser esse o primeiro passo. É o primeiro passo, exatamente. Muitas pessoas que nós temos aqui, esse é o primeiro passo, começam a fazer em paralelo e depois... Exatamente, não podem arriscar e precisam ter ali uma rede. E começam-se a preparar, a ter formação antes, a posicionarem-se até na empresa, às vezes até podem depois ter algum desafio e a prepararem-se como é que eu devo preparar a minha abordagem, ou começar a escrever na empresa. Por exemplo, eu comecei logo a querer assinar alguns artigos, a representar a empresa quando vinham estudantes, lembro-me uma vez que vieram de países de leste, pronto, tudo o que era assim as ações de relações públicas na empresa, embora fossem todos relações públicas, havia ali um bichinho, ou então era que estava sempre disponível para fazer tudo. Mas também a revista, o blog da empresa era eu que estava a gerir. Pronto, tudo o que tem a ver com produção de conteúdos é o que eu faço também, para os clientes e para mim. E já fazia na empresa, portanto já me estava, sem ter consciência que ia sair, já me estava a posicionar. E então isso pode-se fazer enquanto as pessoas estão numa empresa. E já estamos aqui a dar uma pergunta que nós tínhamos para fazer, que é: conselhos daria a quem está a começar ou quer começar? Já estamos aqui a dar muitos conselhos, não é? Da preparação, do estudar, do seu discurso, da sua ideia. Exatamente. É diferente do tema, não é? Eu vou ter uma marca de brigadeiros, por exemplo. Ótimo. Olha, traga. Eu tenho, o único produto que tenho é um pack inicial de comunicação para as empreendedoras, mas produtos alimentares, não. Mas, por exemplo, brigadeiros, há muitas empresas, há de haver ali fator diferenciador, tem que haver ali um propósito, algo por trás da marca. Porque há tantas outras pessoas que também têm brigadeiros, porque é que as pessoas vão comprar aqueles e não os outros, não é? Como é que a pessoa faz? Como é que a pessoa apresenta o produto? Há uma série de coisas que as pessoas têm que pensar e se preparar. E se quer escrever, tem que escrever bem, porque nunca vou ter um artigo publicado se não estiver bem escrito. Claro. E se nós não sabemos escrever, temos que ter ajuda de alguém. Tenho clientes que escrevem, mas eu tenho que rever o texto, ou não sabem fazer um título, eu ajudo a fazer o título. E eu faço a ponte depois para o jornalista que vai receber, porque senão aquilo não entra nunca. Eu também já tenho coisas que escrevi que se calhar não... Há uns mais exigentes que outros e, portanto, as pessoas não pensam que...
porque muitas vezes não percebem o que é que está por trás, este contexto de aparecer na imprensa sem ser paga, porque aí também existe a imprensa paga, quando pagamos, os conteúdos patrocinados. Quem está a começar não começa por aí, não é? Vamos falar numa startup, quem está a começar não tem nem tempo, porque tem que fazer tudo, nem dinheiro. Portanto, ou aprende a fazer, mas também não se pode ser bom em tudo, ou arranja-se uma equipa, não tendo a equipa internamente, suporte, equipas de suporte. E eu estava-me a lembrar de uma cliente, isto juntando a questão das mulheres e de aparecer na imprensa, uma cliente que é advogada, que eu considero uma mulher de sucesso e ganha um prémio na área do imobiliário. Existe o direito imobiliário e ela ganha um prémio de uma revista espanhola. Convide-a para vir. Ok. Pronto. A ver, falar com ela. sacamos mais um convidado. E então, pronto, poderia só pôr, ganhou aquele prémio e pôr nas redes sociais. Eu até digo, não ponham nada nas redes sociais antes de passarmos à imprensa, porque normalmente pensa-se aquilo que se põe nas nossas redes já está a queimar. O jornalista quer coisas em primeira mão, tem que ser coisas interessantes e que não se dão aos outros, ou seja, não vai dar a outros jornalistas, vai pôr nas nossas redes. Pode-se pôr nas redes sociais aquilo que não interessa à imprensa ou aos mídias. E então fizemos a divulgação daquele prémio e ela foi uma referência na Forbes Portugal. E isso encheu-me, pronto, eu tive que selecionar o meio, eu tive noção que, e conhecendo o meio, é preciso conhecer os meios e fazer esse escrutínio. A diretora da Forbes Portugal é uma mulher, e o imobiliário, estamos a falar de uma revista de economia, a Nilza Rodrigues, acho que... E sabia que era um tema que iria interessar. O imobiliário tem a ver com negócio, é uma revista de negócios, portanto não é só por ser uma mulher. Mas ela também quer dar mais espaço às mulheres, sendo mulher e percebendo que até agora teve tantos homens que são capa. Ela não foi capa, mas temos que também pensar nisso. Ela ou outra cliente, portanto tentam ser uma capa. E depois foi convidada a escrever para a Forbes, portanto... E depois divulgámos isso nas redes sociais. Tudo isto aqui porque conseguiu que o primeiro passo fosse aquele passo certo dado. Escolher, ter um target, um público-alvo, aquela revista, não vou mandar para todos. Foi referência noutros, para meios de economia e em que queria posicionar como uma mulher de destaque. Não é só ganha um prémio de imobiliário, e não é imobiliário, ela não é mediadora, é direito, especialista na área de direito imobiliário. Como era 40 under 40, portanto, os prémios de mulheres até aos 40 anos. Sim. E eles também viram ali uma oportunidade, mas eu também tive que contar aquela história, o percurso dela. E contar a história bem, não é? Contar a história bem é muito importante. É saber contar uma boa história. Storytellers, portanto, hoje fala-se tanto no storytelling, mas às vezes... Eu tenho uma história para lhe contar, é que o tempo já era. Pronto. Quer dizer qualquer coisa sobre o seu... Eu avisei que hoje o tempo era pouco. Quero. Viewpoint. Eu tenho 3 áreas, já falei aqui, mas agora só de sistematizando. 30 segundos. 30 segundos. Agora é mesmo a sério, sem eu ser má. Então, a formação é a formação, o serviço, a prestação de serviços de assessoria de imprensa e o produto, que é um pack em que as pessoas de inicial, que não têm, querem só ali um one shot, um press release base para divulgar a marca, com ideias de datas importantes. E pronto, e depois queria dizer que também estou uma novidade, que é um podcast que eu estou a preparar. Isso não sabíamos, não tínhamos aqui nas perguntas, queríamos Isto saber são isso. coisas. Aqui em primeira mão, ainda não tenho o nome fechado. Pronto. Então depois, quando já tiver lançado, vem cá nos contar e traz estas suas novidades, todas que nós adoramos conhecer. Claro. Foi um gosto tê-la aqui. Temos que nos despedir. Obrigada. Temos que nos despedir, temos que ir Então, embora. a próxima. Tem que vir cá, tem que vir cá dar outro livro, o podcast. Exatamente. Pronto. Tá bem? Que é mais um meio de comunicação social. Agora, depois das televisões, agora é o podcast. Os podcasts. Vocês também podem ter. Também. Podemos. Não, agora temos que nos ir embora. Nós vamos tudo nos a correr despedir. bem. Tá? Obrigada a todos aqui, aí. Muito obrigada por ter assistido ao nosso programa e voltamos no próximo, como sempre, de segunda a sexta-feira, pelas 15 horas. Não se esqueça de seguir estes conselhos de ouvir e ouvir outra vez e contactar a Flor Bela se assim precisar. Beijinhos.